vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Bom dia para você que está acompanhando o programa Em Tuas Mãos, na manhã deste domingo dedicado à vocação matrimonial. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos rezar também por todos os papais, que o Senhor possa abençoar e conduzir a vida de cada um, dando muita saúde, muita paz. E para bem começarmos este programa de hoje, vamos juntos rezar pelas vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. A Subcomissão Arquidiocesana dos Acólitos se prepara para vivenciar a festa do seu padroeiro, São Tarcísio. Vamos agora acompanhar os detalhes da programação nesta entrevista. E sobre a programação desse tríduo e festa, vamos conversar agora com o Padre Iago Aquim, ele que é o diretor espiritual da Subcomissão de Acólitos aqui da Arquidiocese de Teresina. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, pela disponibilidade em falar sobre essa temática. Eu que agradeço, Joyce, a acolhida sua e de todos os telespectadores do Em Tuas Mãos. Padre, começa contando pra gente um pouco sobre a vida de São Tarcísio e por que ele é o padroeiro dos acólitos. São Tarcísio foi um santo dos primeiros séculos da nossa igreja. Ele foi acólito do Papa Sisto II, num período de muitas perseguições aos cristãos. E em um dado momento, havendo muitos cristãos presos nas arenas para serem sacrificados pelas feras, o Papa Sisto II deu uma grande missão a Tarcísio, que foi levar a Eucaristia a estes cristãos presos que estavam aguardando o martírio. Então, lá vai Tarcísio, segurando com as duas mãos a Eucaristia contra o peito. E aí ele foi abordado por um grupo de pagãos que questionaram o que ele estava levando ali, nas mãos, tão apertado contra o peito, e Tarcísio se negou a dizer. Portanto, ele foi ali espancado, apedrejado até a morte, e quando os pagãos foram revistar o que havia entre as mãos dele, não encontraram nada. Por isso, por sua dedicação, por seu zelo pela Eucaristia, pelo seu próprio ofício de acólito, ele foi considerado padroeiro dos acólitos, daqueles que servem ao altar. Padre, e como essas celebrações ajudam a fortalecer a missão desses jovens que servem o altar? A celebração do Tríduo, que é uma proposta para este ano, tem como objetivo fortalecer a união e a interação entre os acólitos de todas as foranias de nossa arquidiocese. Então, para cada dia de celebração do Tríduo e da festa, as foranias serão envolvidas nas mais diversas frentes, desde a acolhida até a preparação da celebração, com o intuito de fortalecer os laços de amizade e o próprio amor pela Eucaristia, pela Sagrada Liturgia, pelos mistérios que celebramos no altar. Padre, qual a importância de celebrar essa festa para a comunidade católica? A comunidade católica se enriquece ao celebrar São Tarcísio, através dos seus acólitos, porque é reviver o exemplo e o testemunho deste santo, que não só para os acólitos, mas para todo o povo cristão, é um exemplo de dedicação aos mistérios sagrados.
a Sagrada Liturgia, ela tem a grande finalidade de nos unir a Deus, no eterno movimento, né, de receber a graça que vem do alto e de elevar a nossa ação de graças ao céu. Portanto, a Sagrada Liturgia e principalmente a celebração da Santa Missa tem esse movimento, né, que é recíproco. Deus nos dá as graças necessárias para a nossa salvação e nós então elevamos um sacrifício de louvor e ação de graças pelo próprio Cristo Jesus que se dá na Eucaristia. E os acólitos têm uma proximidade toda especial com o mistério eucarístico, por servirem o Padre no altar, pelo zelo com as vestes sacerdotais, o asseio na sacristia, no próprio templo. Então, eles, ao se envolverem com tudo isso, dão um belo testemunho, não só de zelo litúrgico, mas de consciência missionária. Eles são cristãos católicos que servem no altar, mas também dão testemunho lá fora, como sal da terra e luz do mundo. Padre, agora eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a programação, né, desse tríduo e da festa dedicadas a São Tarcísio. O tríduo e festa de São Tarcísio, neste ano de 2024, tem como tema Eis que faço novas todas as coisas, tirado do Apocalipse, para nos recordar que é preciso sempre retomar, né? Fazer novas todas as coisas. E então, a nossa proposta, seguindo o próprio propósito da subcomissão de acólitos, é envolver as foranias, envolver os acólitos de todas as foranias da arquidiocese, desde a acolhida até a organização da própria cerimônia, nos dias do tríduo e festa. Portanto, temos toda uma programação a partir do dia 14 até o dia 17, envolvendo algumas igrejas. No dia 14 de agosto, teremos a celebração da Santa Missa na Paróquia Imaculada Conceição, Vila Bandeirante. Dia 15 de agosto, a missa é na Paróquia São João Evangelista e São João Batista, Parque Piauí. Dia 16 de agosto é no Santuário São Francisco de Assis, no Dirceu, sempre às 19 horas. E no dia 17, sábado, a partir das 16 horas, faremos uma procissão com os acólitos, que vão levar a imagem de São Tarcísio, a partir da Igreja do Amparo até a Igreja Catedral. E às 17 horas, na Igreja Catedral, teremos a missa presidida pelo nosso arcebispo, Dom Juarez, seguida de um momento de confraternização no adro da Igreja Catedral, com a apresentação da banda Mensageiros da Alegria para animar a noite festiva dos nossos acólitos. Padre, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, agradeço pela disponibilidade e aproveite para convidar aqueles que nos acompanham, principalmente, né, os acólitos que servem a Deus, que servem ao altar, para vivenciarem esses dias de festa nas paróquias e também na catedral, né, no último dia, na festa de São Tarcísio. Você que é acólito, acólita das nossas paróquias, áreas pastorais e diaconias da Arquidiocese de Teresina, prepare-se, do dia 14 ao dia 17 de agosto, temos toda essa programação especial preparada para vocês. Participem, sigam a programação, se organizem enquanto forania e venha louvar conosco a memória de São Tarcísio, padroeiro dos acólitos. Eis que faço novas todas as coisas. Esperamos por você. E as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. E a iniciação à vida cristã foi tema de simpósio arquidiocesano de liturgia e também da Semana Arquidiocesana de Catequese. Confira mais detalhes agora no quadro Notícias da Igreja. Com o tema 15 anos de caminhada catequética à luz da IVC em uma igreja sinodal e o lema Nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos. Teve início na sexta-feira, dia 2 de agosto, a abertura da 15ª Semana Arquidiocesana de Catequese, evento que é especialmente dedicado aos catequistas e agentes de pastoral que buscam aprofundar sua formação
como discípulos missionários de Jesus. Celebrar os 15 anos é exatamente nos colocar em sintonia com toda essa igreja que caminha junto. Caminhar junto não quer dizer caminhar todos do mesmo jeito ou com os mesmos passos, mas é cada um, ao seu modo, absorver aquilo que é próprio para si, sem se desconectar daquilo que é comunitário, daquilo que é pastoral. E o que é o serviço pastoral? É anunciar Jesus Cristo. Na ocasião, foi lançado o livro Iniciação à Vida Cristã, da Intuição à Decisão Pastoral, escrito pelo padre Wagner Carvalho, em colaboração com a catequista Aldeci Dantas. Na mudança de época que a gente vive, a Iniciação à Vida Cristã ela vem para nos dar a saída, né? Para nos mostrar realmente como nós devemos ser cristãos e ajudar o novo rosto da igreja. E aí o padre tinha esse desejo de fazer o livro, já estava com alguns tópicos já organizados, me convidou e nós sentamos e saiu essa obra. Evidentemente que o primeiro momento e o que nós esperamos é de fato que favoreça o encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa proposta é que através desse livro ele seja um instrumento para que as pessoas possam ter esse conhecimento mais amadurecido da fé. Esse é um objetivo principal. Um segundo é como a comunidade pode ajudar também essa pessoa que até mesmo por boa vontade tem desejo, mas que ainda falta alguém que possa não improvisar este contato com o nosso Senhor, mas que seja planejado, que tenha começo, meio e não fim. Que fosse também um instrumento para ajudar não só o presbítero, mas também os catequistas. E é nesse sentido como clarear a missão do catequista nos dias de hoje. A abertura da 15ª Semana Catequética contou com a presença da idealizadora do evento, que teve essa iniciativa há 15 anos e hoje pôde testemunhar seus frutos. É uma alegria ver essa caminhada, né? E principalmente hoje com o Papa Francisco, que chama a atenção para a sinodalidade, né, dentro da igreja, uma igreja de comunhão, de participação e de missão. É isso que a catequese da nossa arquidiocese tem assumido em todos estes anos. No início, como a gente relembra, não é? A primeira semana, esse primeiro passo de organização da arquidiocese, de unidade dos catequistas e principalmente a linha da formação, de ter catequistas com qualidade, de uma catequese parte mesmo de dentro da família, uma catequese que não é apenas um ensinamento, mas é uma vivência, é um encontro com Jesus Cristo. Catequistas e agentes de pastoral de todas as foranias da Arquidiocese de Teresina se inscreveram em mais uma edição da Semana Arquidiocesana de Catequese. Juscelino, que é catequista há 12 anos, fala sobre a motivação em vivenciar esses dias formativos. Acrescentar informações a respeito da Iniciação à Vida Cristã, que é um projeto que a Arquidiocese está se empenhando muito, né? Na paróquia que eu participo, também está havendo uma mobilização no sentido de motivar os catequistas a participarem desse processo formativo, né? Durante esses dias, os participantes foram envolvidos em uma programação rica, onde puderam celebrar as 14 edições anteriores da Semana de Catequese, promovendo um aprofundamento no ministério do catequista. Nos dias 3 e 4 de agosto, a Comissão de Liturgia promoveu mais um encontro arquidiocesano de liturgia no Salão Paroquial da Igreja de Fátima, abordando o tema URICA, Catequese e Liturgia no Processo Catecumenal a serviço da IVC. O evento foi conduzido pelo padre Wagner Carvalho. É para ajudar a refletir como estreitar os dois momentos, dimensão catequética e liturgia, isto é, conhecimento da fé, transmissão da fé com aquilo que nós celebramos. E nós partimos de questões muito práticas. O que leva uma pessoa a participar da catequese e depois não mais participar das missas? E como fazer esses dois grupos trabalharem integralmente nas comunidades, nas pastorais? E aí nós partimos também da dimensão do RICA, que é o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, um documento, um livro litúrgico publicado em 1972, mas ele desapareceu. E a ideia agora é como resgatá-lo para ele ser um instrumento de proximidade entre aquilo que nós conhecemos na catequese
com aquilo que nós celebramos na comunidade, mas também com aquilo que nós vivemos na comunidade, para que a fé não fique separado, a catequese não fique na solidão e a liturgia permaneça as pessoas sempre os mesmos rostos na igreja. A programação incluiu também momentos de oração, palestras e noite cultural, promovendo uma maior integração entre os participantes. É, antes de tudo, a sensibilização para as pessoas que participam da catequese, da liturgia, de outros movimentos pastorais que aderiram a este encontro em vista da nossa Assembleia Arquidiocesana deste ano de 2024. Grande alegria se dá também por saber que as pessoas abraçaram esta causa em comunhão com o nosso arcebispo e o clero da nossa arquidiocese, como também todas as forças vivas das unidades pastorais da Arquidiocese de Teresina. Participaram desse encontro agentes de todas as foranias da igreja particular, que além do aprendizado sobre a temática abordada, puderam compartilhar suas experiências entre si. É uma forma da gente se atualizar mais, né? Principalmente as pessoas que estão à frente das pastorais, porque fazer catequese, você precisa estar se renovando a cada dia para poder realmente pregar o centro de tudo, que é Cristo, né? E nós somos um grupo caminhando com Maria. E eu vejo que as pessoas estão sedentas desse conhecimento. Nós já temos uma organização, um grupo coordenador, onde nós aplicamos, nós temos o terço semanal, missas mensais, e agora nós vamos desenvolver agora esse momento catequético. Então hoje esse ensinamento nos leva a motivar as pessoas que ainda não são crismadas, que ainda não são batizadas, tem filhos que não são batizados. Estamos formando dentro do condomínio essa equipe, onde iremos ajudar, né, com esses ensinamentos a trazê-los para mais perto de Deus. E após esse encontro, os agentes de pastorais da catequese e da liturgia retornam para suas paróquias, comunidades, diaconias e áreas pastorais mais fortalecidos na fé e no conhecimento sobre o processo de iniciação à vida cristã. Do dia 1º ao dia 4 de agosto, o Seminário de Filosofia Dom Edilberto de Inkenborg celebrou o Tríduo e a festa em honra a São João Maria Vianney, sendo a Santa Missa de Encerramento presidida pelo arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Juarez Marques. Celebramos este mês um mês vocacional, mês de agosto, que esse ano traz uma temática muito bonita. A igreja é uma sinfonia vocacional. Pede, pois, ao Senhor da Messe, para dizer que devemos criar uma cultura vocacional, que as vocações elas são complementares. A vocação sacerdotal, cujo dia celebramos hoje, solene festa de São João Maria Vianney, ela é uma voz dentro dessa grande sinfonia, que daquele que é ordenado, ministro ordenado, configurado a Cristo Jesus em comunhão com as outras vozes, forma a Igreja de Deus, forma esse povo de Deus que caminha para o reino definitivo. E hoje celebramos com o seminário na nossa Casa de Filosofia do Edilberto a festa de São João Maria Vianney, rezando pelos nossos sacerdotes, pelos nossos seminaristas, pela fidelidade e pela perseverança de todos eles. Que Deus nos abençoe. Durante o mês vocacional, cada domingo é dedicado a uma vocação específica. É durante a celebração de São João Maria Vianney que a igreja também celebra o Dia do Padre, uma data de grande significado para a comunidade cristã e que é marcada por momentos de comunhão e intensa participação dos fiéis. Foram dias de comunhão, de escuta e de muita participação. O Tríduo de São João Maria Vianney, no contexto do mês de agosto, que é o mês vocacional, ele é fundamental. Primeiro, para nós entendermos que vocação significa escuta. São João Maria Vianney, ele tem um grande testemunho, valioso testemunho de alguém que soube escutar. Por isso, ele se tornou um grande discípulo, um homem que com o seu testemunho foi uma verdadeira lanterna que iluminou. O reitor do seminário Sagrado Coração de Jesus marcou presença durante os dias de Tríduo em honra ao patrono dos sacerdotes. Deus continua chamando, porque o mundo continua necessitando de operários para o trabalho da messe do Senhor.
Então é importante conclamar todas as famílias para que não deixem morrer no seio familiar a sensibilidade da fé, que é tão necessária para ajudar a despertar no coração da juventude o desejo da entrega, o desejo do serviço total a serviço de Deus na pessoa dos irmãos e das irmãs. Tem dificuldades, desafios para fazer ressurgir, mas também tem as alegrias. Marcaram presença no tríduo e festa do padroeiro padres e bispos pertencentes ao Regional Nordeste 4, seminaristas e a comunidade de fé. A organização do evento teve início ainda no primeiro semestre, com o empenho dos padres e seminaristas da Casa de Formação. E para mais informações, acesse o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica de leitura de hoje para você é o livro 12 Virtudes para Bem Viver o Ano, da editora Santuário. Trata-se de uma obra de leitura fácil e prática que convida o leitor, além de meditar sobre cada virtude, a aprofundar-se sobre a vida de cada padroeiro, ir às Sagradas Escrituras, contemplar os textos bíblicos propostos e pedir ao Espírito Santo que conceda a graça de ser virtuoso, isto é, agir de acordo com a bondade, a justiça, a verdade e com o coração de Deus. E hoje nós vamos conhecer o testemunho de fé de quem acolheu com amor a vocação ao matrimônio. Conheça agora a família de Ceissa e Manuel Filho. Paroquianos da área pastoral Nossa Senhora de Fátima e Santos Francisco e Jacinta, situada no Parque Brasil, pertencente à Forania Norte 2, Ceissa e Filho desempenham um trabalho muito importante na comunidade. A caminhada de serviço deles dentro da igreja vem desde a vivência do encontro de casais com Cristo. De lá para cá, seguiram a sua missão atuando como membros da Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar, servindo como casal de ligação de sua forania, com uma dedicação especial à liturgia. Eu sempre participei de movimentos, da igreja, ele pelos pais deles também, mas a gente se conheceu num baile de carnaval, através de alguns grupos de amigos deles. E aí a gente teve ali mais ou menos uma troca de olhares. E aí a partir daí a gente começou a trocar telefone, Ele não é bom de memória, ele não decorou. Mas eu sim, decorei e aí comecei a persistir. Ligava muito. Naquela época, 2006, a gente usava o orelhão. E aí eu comprava muitos cartões e ligava. E só quem atendia era a minha sogra, a mãe dele. E o fato é que a gente namorou 3 anos e 5 meses, E aí eu perguntei pra ele. E aí, a gente vai casar ou não vai? Ele disse, não, vamos esperar mais um pouco, vamos dar mais um tempinho. Eu digo, opa, eu acho que a gente já tem idade suficiente para saber o que a gente quer, E ele disse, não, então tudo bem, então a gente vai casar. E aí a gente começou os preparativos para o casamento. Quando foi no dia 29 de julho, nós nos casamos, Quem assistiu o nosso matrimônio foi o Padre Nilton, pela graça de Deus. Após 1 ano de casado, a gente foi chamado para vivenciar o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, e a partir daí a gente começou, essa caminhada. Apesar de eu já ter essa experiência um pouquinho, mas para a gente foi o chamado, foi a porta de entrada. Nós não tínhamos visão da grandiosidade que é esse trabalho da Comissão Arquidiocesana. Então, quando fomos convidados, que passamos a vivenciar, a participar, a entender melhor o que eles fazem, a preocupação que eles têm com as famílias, a preocupação que eles têm com a comunidade, com as pastorais, aqui dali faz com que a gente, a cada dia,
passe a querer mais estar presente nesses momentos, trilhando um caminho onde a gente possa ajudar também as famílias das comunidades onde a gente vive, onde a gente participa dos movimentos. O casal fala sobre a experiência ao longo desses anos de caminhada no SCC. Então foi uma caminhada muito boa. Depois do SCC, a gente se encontrava aqui na nossa casa, na casa de outros casais, onde a gente chama de círculos, né, de conversas, né, um bate-papo entre os casais, né, um buscando conhecer a realidade e a vida do outro. E aí, a partir dessa vivência, a gente buscou outros horizontes, novas pastorais, né, no qual a gente está atuando hoje, graças a Deus. Após o SCC, eu aprendi a valorizar mais minha família, aprendi a valorizar mais a amizade, aprendi a, vamos dizer assim, entender mais a palavra de Deus. Porque a gente, após participar, existem os momentos de círculos, onde a gente se reúne com outros casais para conversar, para ler a palavra, e tudo isso vai abrindo a nossa mente para coisas importantes que nós temos que vivenciar e que antigamente eu não conhecia. Esses anos de serviço também serviram de aprendizado para eles enquanto casal. Ceissa revela o principal ensinamento que tiveram, que ajudou na vida matrimonial. Mas após a vivência, após a gente começar a conhecer a realidade também de outras famílias, né, essa questão do diálogo, de sempre um ouvir o outro, a gente tem muito isso. E onde a gente anda, a gente dá como testemunho nosso de vida o diálogo entre o casal, que ele é de suma importância. Os filhos do casal, João Miqueias, de 16 anos, e Arthur Felipe, de 11 anos, falam sobre a influência dos pais para a caminhada deles na igreja. Recentemente a gente foi em uma palestra com eles, né, para casais e para exaltar a importância da família. E uma das coisas que estava no livro que me chamou muita atenção é a questão da ação. Os filhos, eles tendem a seguir mais a ação do que as falas dos pais, né? Então, a ação deles de estar o tempo todo em uma caminhada de igreja, querendo ou não, acabou influenciando a gente positivamente. Então, a gente cresceu na igreja. Por esse fato, foi bem mais simples entrar em uma pastoral. E a que eu mais me senti chamado, que eu mais senti essa conexão, foi a Pastoral da Comunicação, a PASCOM. Desde pequeno, a gente sempre foi movido a ir para a igreja. Então, meio que sempre quando eles iam para algum lugar ou para alguma reunião, a gente acompanhava. Eu sempre gostei disso. Eu vi a mãe quando na igreja, eu vi ela cantando na liturgia, e isso até me inspirou a me tornar um coroinha, porque eu gostava de ver ela cantando, eu achava muito bonito. E assim, a família segue unida, com base nos ensinamentos da Igreja Católica e respondendo ao chamado que Deus fez para eles. Minha família é minha base. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor, para este domingo. Olá, gente amada! Estamos celebrando neste domingo, Dia dos Pais. Ouçamos o Evangelho do dia. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão da vida. Esse é o discurso que permeia todo este capítulo 6 do Evangelho segundo João.
o discurso do pão da vida. Jesus já havia dito antes: eu sou o pão da vida. Diante desta sua afirmação, que é a sua identidade, a murmuração da parte dos fariseus, da parte dos seus oponentes, que dizem: como pode ele dizer ser o pão da vida? Não é ele o filho de José? Porque conhecem a Jesus. Na verdade, trata-se do escândalo da encarnação. Sabemos que os conterrâneos, os coetanos de Jesus, tiveram essa dificuldade com a encarnação, porque era conhecido por todos e por isso não concebiam que ele é o Filho de Deus, e por isso ele diz o pão da vida. É interessante que se diz: os vossos pais comeram, no entanto morreram. Aqui se remete lá para o Êxodo, a saída do povo hebreu como escravo do Egito, a travessia do deserto, e ali comeram o maná. Porém, o maná é o pão perecível. O maná é o pão transitório, é passageiro, come-se e morre-se por ele. Jesus é um pão diferente. Aqui é a grande novidade, porque ele é o Filho de Deus encarnado. E agora ele vai fazer uma grande ligação com a Eucaristia, que é o próprio Cristo Jesus. No último versículo vai dizer: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vos darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Não é um pão qualquer. É o pão que ele vai oferecer. Ele mesmo se oferece no mistério da sua paixão, morte e ressurreição, como sacrifício, e ao mesmo tempo se oferece como alimento. Alimento imperecível, diferente do maná. Alimento que perdura, alimento que oferece a vida eterna. Hoje, ao celebrarmos o Dia dos Pais, peçamos a bênção de Deus para todos os pais, para que, vivendo a sua fé, possam ser fiéis à missão que Deus lhes deu, de ser cuidadores, co-criadores com o Pai do céu, e para que assim possam ter a sabedoria e o discernimento e a serenidade para conduzir bem a sua família, e tenha também de todos nós o reconhecimento, a nossa oração por todos os nossos pais, os pais vivos e também os pais falecidos. Que Deus abençoe a todos os pais e que nos dê um coração dócil, atento para acolher a palavra de vida que é Cristo Jesus e para participar sempre da Eucaristia. Fique atento, de agora em diante esse capítulo 6 vai prosseguir e agora o desdobramento desta comparação do pão com a Eucaristia, porque o pão da vida é a Eucaristia, e a Eucaristia é o próprio Cristo Jesus. E o Cristo Jesus é o Filho enviado pelo Pai para salvar a humanidade. Desejo a você uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E essa edição do programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui. Que saibamos acolher com amor o chamado que o Senhor faz a cada um de nós. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.